Quando Deus inventou a guitarra, ele fez duas guitarras, a Fender Stratocaster e a Gibson Les Paul. E hoje eu vou fazer um comparativo entre essas duas guitarras. O que eu queria falar sobre a Les Paul é como funcionam os picapes da Les Paul. A grande diferença é que a Les Paul optou por um picape duplo. Esses picapes têm uma variação muito grande de modelos. Esses da Gibson, tradicionais, que eles chamam de PAF, né? Eles têm uma saída alta, mas não é aquela saída forte demais para ter uma distorção mais forte, mais sustain. A diferença é que esse picape aqui, se eu uso ele limpo, aqui, esse som limpo fica ainda bom com esse tipo de picape. Mas se você usar um Super Distortion, por exemplo, tem um novo agora, que eu não usei ele ainda, que é o Invader, que tem uma saída de queimar o alto-falante. Então o que acontece? Se você usar um picape desses, o problema é que quando você vai fazer o som limpo, o som dele é horroroso. O picape de baixo tem esse volume. E esse daqui é o grave e agudo dela. Você vê o que abafou o som. O que acontece? Eu tenho guitarra que eu desligo isso aqui, igual a Ed Van Halen. Porque eu nunca vou abafar a guitarra, eu não toco jazz. Não faço aquele sonzinho abafadinho, isso eu não uso, que isso aqui come os agudos todos. Então isso é um botão, para mim, inútil. Mas é um recurso que a guitarra tem. Quando eu jogo para cima, aqui, ó, vai atuar esse volume e esse grave e agudo, ó. Ó. Abafou. E é claro que no meio você tem os dois, aí você faz um tempero. Sacou? Nessa minha guitarra, que é a Classic, ela tem a seguinte opção. Esse picape, na outra Traditional, na verdade, agora isso está até um pouco misturado, porque você tem várias combinações que você pode fazer, mas, assim, o standard é que o picape não tem aquela latinha cobrindo, sacou? E a guitarra, que é a Traditional, ela vem com aquela capinha, tá? Outra característica também é que ela é desse pau pesado aqui, ó. Mogno, né? E o som, para mim, eu amo a Stratocaster, é a guitarra que eu me sinto mais confortável de tocar. Porque, inclusive, teve uma época que eu tive a crise de Van Halen e resolvi montar um tipo mais Strato, com Floyd Rose e o caramba. Mas, imbativelmente, a Les Paul, para mim, ela grita mais do que a Strato, mesmo quando a Strato tá usando um picape brabo tipo Rot Rail, sacou? Mas na hora de tocar no show, mesmo com essa pequena diferença, que não é uma coisa gritante, mas existe, eu acabo preferindo tocar com a Strato, porque minha coluna já está destruída. E isso aqui, malandro, quem toca no baile ali, aguentar a guitarra dessa noite inteira não tem condição. Essas tarraxas são as tarraxas standard.
As tarraxas mais modernas, tipo a Groover, que eles também têm esse modelo da Gibson, mas eu recomendo você botar uma Groover, tem aquela outra... Como é? Sperzel, que também é uma boa tarraxa, e que normalmente elas custam um pouco mais barato do que as Gibsons, porque quando você compra as tarraxas da Gibson, você paga brand, né? Você paga pela marca Gibson. E realmente essa é uma guitarra cara, isso é decisão difícil de tomar, porque eu preferia botar uma dessas, ou Sperzel ou Groover. Mas se você quiser manter o valor da guitarra para colecionador, você tem que botar a tarraxa original, que é boa, funciona bem, mas é inferior. Eu vou dizer algumas coisas que são recursos também que eu gosto de usar na Les Paul, que parece que são besteiras, mas eles na hora da prática ajudam pra cacete. Um deles é que, como eu uso mais o picape de agudo, eu taco para cima e abaixo o botão de volume. E aí ela fica desligada. Aí na hora que eu abaixo, né, ela entra com a casa caindo. E outro recurso também que eu uso às vezes, porque na hora que você está solando e a guitarra está muito carregada, só de você passar a mão aqui, ela fica dando artefato. Então o que eu faço? Eu meto um algodão aqui, ó, pode ser um pano... E aí é de acordo com a sua criatividade. Para quê? Para evitar que essas cordas fiquem soltas. Ela toca assim mesmo, mas ela não vibra. Ó. Bem, eu vou falar da Strato agora. Essa minha, ela não está original, ela foi mexida. Então o que acontece? Em termos de você poder usar a guitarra, você tem esse kit de tarraxa aqui, ó. Agora a Fender tem umas tarraxas desse tipo. Essa bolinha aqui de trás, ó, você passa a corda, mesmo que tu tenha só um pedacinho de corda, que às vezes arrebenta e tal, tu enfia ali, aperta essa rodinha e ela prende a corda. Sacou? Mas tem aquela mesma situação que eu falei na Les Paul, que se você mexe na guitarra, como relíquia, ela pode perder o valor. Mas isso vale mais para guitarras muito antigas, que têm valores acima de 10 mil dólares. De 10 a 15 mil dólares, até 20 mil dólares. Mas são guitarras que são relíquias. Essa é uma guitarra 96, ela já tem um valor, mas não é igual a uma guitarra dos anos 70. Tá bom? Então, na minha guitarra, eu tenho uma chave aqui que liga e desliga um dos coils, não só desse picape, como desse. Como eu já tinha falado, na Les Paul, você tem o humbucking, que é como se fosse dois picapes desses daqui, um do lado do outro, por isso ele fica quadradão, grandão. Mas isso dava um couro nesse picape da Strato, no quesito solo. Então, o que eles inventaram? Eles fizeram uns picapes, que inclusive a Fender também lançou o N3, né, nos modelos um pouco mais recentes, que fazem exatamente isso. Você usa um picape que encaixa no lugar do single, mas ele tem dois enrolamentos, dois coils, um do lado do outro. Por isso ele fala muito mais, entendeu? Na hora que você vai, ó... Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês puderem me dar uma força, se inscrevam no meu canal, dê joinha, barra limpa, pode escrever amizade, paz e amor, heavy metal, etc. Grande abraço aí para vocês.